Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Por graça e misericórdia de Deus, estamos encerrando o nosso ano da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, nós queremos agradecer a você que tem nos ajudado, mas queremos chamar a atenção para algo muitas vezes nos salta aos olhos. Aliás, quero chamar a atenção para algo que muitas vezes não percebemos. Mas eu vou chamar a atenção para isso e quero contar com o seu cuidado, com a sua atenção também. Neste dia 31 de dezembro, nós estamos vivendo o último dia do ano de 2023. Isso já é uma vitória muito grande quando nós estamos vivos e esperançosos na volta do Senhor. Mas eu quero lhe dizer que no ano que vem, sem aquelas promessas costumeiras que a gente sempre faz, promessas até que sabidamente não poderemos cumprir, nós podemos nos dispor a fazer as coisas melhores. Por exemplo, se nós queremos que a nossa igreja, a nossa congregação seja melhor, que nós nos entreguemos, que nós sejamos os primeiros a melhorar. Que é a melhora na igreja, que é a melhora na família, que é a melhora na sociedade. Comece por nós. E 2024 se apresentará como essa oportunidade de nós melhorarmos e, sobretudo, melhorarmos a pregação do Evangelho. A lição última desse trimestre tem como tema missões e a volta do Senhor Jesus. Nós estamos terminando esse trimestre aqui, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentou esse trimestre o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. Então eu agradeço a Deus por estar terminando este ano, como disse antes, esperançoso na volta do Senhor e por ter você também como nosso cooperador. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de você? Esteja atento para isso. Todo trabalho será em vão. Tudo irá por água abaixo. Se nós pregarmos o Evangelho e não apontarmos esse Evangelho para a volta do Senhor. Tudo que fazemos aqui está voltado para a vinda do Senhor, para a segunda vinda do Senhor, quando Ele virá buscar a igreja, conforme diz o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 14, que é o nosso texto áureo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, este evangelho será pregado em todo o mundo. De antemão, que há uma impossibilidade desse evangelho ser pregado em todo o mundo. Mas se a Bíblia está dizendo que ele será pregado em todo o mundo, ele será pregado em todo o mundo. Ninguém consegue contestar uma verdade dita pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue provar que o Senhor falou alguma coisa e não fez, porque Ele é todo poderoso. Então, meus amados irmãos, nós pregamos o Evangelho sabendo que o Senhor virá buscar a igreja e devemos fazer isso antes do arrebatamento dessa mesma igreja, porque é ela quem prega o Evangelho. E quando ela for arrebatada, esse Evangelho vai diminuir substancialmente na sua pregação. Então, se nós não fizermos isso, nós somos servos inúteis.
Nós passamos uma vida, 30, 40, 50, 60, 70 anos, na inutilidade. Dizendo uma coisa e fazendo outra. Pregando que Jesus vem, mas fazendo quase nada para que ele possa vir. Porque a pregação do Evangelho está umbilicalmente atrelada à volta do Senhor. Veja de novo o que é que está dizendo. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Isto é, o fim só virá quando o Evangelho for pregado. E eu quero ler alguns versículos com você agora, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, e versículos 7 a 10. Veja bem, para que nós não passemos a nossa vida aqui na inutilidade, sendo servos inúteis. Lucas, capítulo 17, e versículos 7 a 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não, diz a palavra de Deus. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, meus amados irmãos, é isso que eu quero lhe chamar a atenção. Como é que nós vamos pregar o Evangelho a todas as nações? Se nós estudamos há poucos dias sobre a janela 10/40, que há ali tanto uma dificuldade muito grande, como até uma impossibilidade. Há povos ali que nunca ouviram o Evangelho. Mas o Senhor, nosso Deus, abriu uma porta muito grande, como dizia o apóstolo Paulo. Uma porta muito grande se nos abriu, que é a pregação do Evangelho por meio das redes sociais, por meio da internet, como estou fazendo aqui. É só nós vermos o quanto nós avançamos nesse trabalho. Nós podemos ver igrejas, vou citar aqui uma, a igreja da Paraíba. É uma igreja que fazia o seu culto com os seus crentes, o seu público. Vamos admitir que um culto de doutrina, que é feito nas segundas-feiras, congregasse ali 700 pessoas. Hoje nós temos as pessoas congregadas e mais 7, 8 mil que estão assistindo de fora. Então, o avanço foi muito grande e você também pode fazer isso. Você pode ajudar compartilhando as mensagens. Você pode ajudar orando pelas igrejas que caíram na graça do povo. Porque não são todas que reúnem tanta gente assistindo, mas tem igrejas que caíram na graça do povo e estão reunindo milhares de pessoas assistindo os cultos dos confins da terra. Então, se é difícil ou impossível chegar aos confins da terra, a internet está chegando. Então, nos ajude. É certo que você não vai estar compartilhando qualquer mensagem, porque tem mensagem para todo gosto. Mas das pessoas que você conhece, das igrejas que você conhece, faça isso. Não seja omisso, não seja inútil. Compartilhe. Assista, ore por essas pessoas para que nós adiantemos a volta do Senhor. Porque se o Evangelho está ligado à volta dele, quanto mais nós pregarmos, quanto mais cedo nós alcançarmos o alvo, mais cedo virá o Senhor. Então nós estamos terminando o nosso ano letivo da Escola Bíblica Dominical. E estamos terminando, eu diria, em alto relevo, porque nós estamos terminando com essa lição, missões e a volta do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós estamos apontando para a volta do Senhor.
que é quando nós subiremos com ele para estarmos para sempre no céu. Muita gente não crê nisso, mas essa é a verdade bíblica, essa é a verdade incontestável. A igreja vai subir para o céu. Jesus morreu para isso. Jesus morreu para salvar a humanidade que estava perdida. A humanidade que herdou o pecado lá do Éden, de Adão e Eva. Mas Jesus, que não pode perder para o diabo, ele, então, entregou-se na cruz, morreu, ressuscitou, e o apóstolo Paulo diz que ele está no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. A lição de hoje está apresentada em 2 tópicos e 4 subtópicos. No primeiro tópico nós temos alcançando o mundo até que Cristo volte, e os subtópicos: e este evangelho do reino será pregado, e ainda a urgência da tarefa. No segundo tópico nós temos a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Primeiro subtópico é a relação da volta de Jesus e missões. E no segundo, a chamada para a igreja. Então, este evangelho será pregado em todas as nações. Nós temos, meus amados irmãos, alguns milhões, cerca de 4.500.000 missionários das mais diversas confissões religiosas, sejam confissões evangélicas ou católicas, mas nós temos essa imensidão de pessoas que estão pregando o evangelho por todo o mundo. Dentre elas, apenas 15.000, mais ou menos, estão na janela 1040. Então, daí já se vê a dificuldade e a impossibilidade de se pregar o evangelho se nós não aproveitarmos essa porta que Jesus abriu das redes sociais, das mídias. O texto de Mateus 24,14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Isso nos diz respeito. Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com a igreja. Infelizmente, meus amados, há pessoas que não pregam sequer na família. Porque a Bíblia diz que nós pregamos o evangelho quando verbalizamos, quando dizemos às pessoas que Jesus Cristo morreu por nós. Mas nós podemos pregar também pelo testemunho, pela nossa vida, visto que há um dito popular que o exemplo arrasta. Quando as pessoas sabem, e nós sabemos que isso acontece, que há um povo correto, um povo direito, um povo salvo, um povo separado, um povo zeloso, como diz o apóstolo, um povo de boas obras. Esse povo deve ser seguido, e muitas pessoas seguem pelo porte desse povo, pelo porte dessas pessoas. Então, nós podemos pregar. Se nós não podemos ir lá aos confins da terra, nós podemos contribuir, nós podemos orar, mas nós podemos também pregar o evangelho aqui, nas praças, na igreja, nas ruas, e podemos pregar também nas nossas famílias, nas nossas comunidades, com o silêncio da nossa vida reta, com um caráter retilíneo, um caráter que dignifica o reino de Deus. A urgência da pregação do evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são listados, ou são instados, a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do Senhor. Como eu falei semana passada, nós temos uma chave na mão. É a chave da pregação do evangelho. Mas essa chave precisa se movimentar. Nós precisamos virar essa chave. E quando nós viramos essa chave, nós temos a ajuda do Senhor Jesus Cristo, que
prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Não há ninguém mais interessado na pregação do Evangelho do que o próprio Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que veio para que nós pudéssemos ganhar outros. E ele fez isso. Quando ele escolhe os apóstolos, ele os envia, ele dá poder e os envia. Depois, Lucas diz que ele envia mais 70, porque ele queria nos deixar o exemplo do alcance do Evangelho. Então, nós devemos considerar que o Evangelho a ser pregado não é somente uma ordem, mas, sobretudo, uma urgência. Porque muitas vezes nós recebemos uma ordem e temos um tempo para cumpri-la. Mas a ordem para se pregar o Evangelho é uma urgência, porque os dias estão contados. Jesus está por vir. Os sinais são claros como o sol. Os sinais têm clareza solar, meus irmãos. As guerras, os rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, doenças, traições. Portanto, a urgência do Evangelho deve comover o nosso coração. A urgência da pregação do Evangelho deve nos comover de que nós devemos avançar mais, devemos fazer muito mais do que o que porventura temos feito até agora. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Eu disse anteriormente, Jesus virá quando o Evangelho for pregado. E não serão os anjos que vão pregar. Quem vai pregar somos nós, a igreja de Deus, o povo escolhido, o povo que recebeu de Deus a autorização e, sobretudo, a proteção para que entremos nos mais diversos países, nas mais diversas nações, enfrentemos os mais diversos perigos para que o Evangelho seja pregado. Às vezes nós nem consideramos que muitos estão morrendo pelo mundo afora, muitos estão sendo presos pelo mundo afora, muitos estão sendo expulsos pelo mundo afora, muitos casais estão sendo separados pelo mundo afora, para que não pregue o Evangelho, para que não se avance na pregação do Evangelho e para que Jesus não volte logo para buscar a igreja. Então, tudo que fizermos aqui, se estamos orando, se estamos pregando, deve ser para que o Senhor volte logo, para que o Senhor volte para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele adverte aos irmãos de Tessalônica de que eles não se comparassem com os que não têm esperança. Porque muitas pessoas tinham mortos, pessoas que morreram, e elas, ao ouvir o Evangelho, ficaram na dúvida. E agora? Quem morreu? Como é que vai acontecer? E Paulo diz que eles não podiam ser como os outros que não têm esperança. Porque os que morreram em Cristo, se é que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo serão trazidos pelo mesmo Jesus. E ele diz que nós, os que estiverem vivos, não precederemos os que dormem. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro no dia do arrebatamento. E os que estão vivos, mas que estão em Cristo, os que estão guardando os mandamentos, a palavra do Senhor, esses serão transformados e juntos, ressuscitados e transformados, subirão para o encontro do Senhor nas nuvens. Então, essa é a esperança da igreja, do que nós estamos trabalhando aqui por um pouco de tempo, nós estamos por aqui provisoriamente, mas um dia nós seremos chamados, ou pela ressurreição, ou pela transformação. Mas esse é o dia que o Senhor marcou e ele vai acontecer. E nós somos aqui os contribuintes
para que isso aconteça no menor espaço de tempo possível. E o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Por isso, o Senhor Jesus continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal da evangelização. Eu não tenho dúvida em dizer que nós estamos muito aquém do que deveríamos estar. Eu já não sou uma criança no Evangelho. Eu tenho mais de 42 anos que aceitei Jesus como Salvador. Não sou saudosista, mas eu me lembro que aqui, no Augusto Franco, a igreja recém-criada, nós fazíamos cerca de 4, 5, 6 cultos relâmpagos por tarde de domingo. Isso eu não tenho mais notícias que se faz. Nem eu, que fazia antes, não faço mais. Há pessoas que dizem que não se deve fazer mais porque os tempos são outros, que as pessoas não se aglomeram mais como antes para ouvir o Evangelho. Eu penso diferente. Se nós quisermos fazer, pouco importa se as pessoas se aglomeram. Nós colocávamos ali uma caixa de som, uma caixa amplificada, e pregávamos o Evangelho. Quem não estiver ali próximo, vai ouvir de casa, vai ouvir de algum lugar. Deus enviando o profeta, ele diz, pregue, que ouçam, que deixem de ouvir, mas pregue. Nós devemos fazer a nossa parte, sem pensar no que vai acontecer lá do outro lado. Jesus certamente pregou também para pessoas que não aceitaram. Nós temos o exemplo do mancebo de qualidade, o jovem rico, que Jesus pregou e ele simplesmente entristeceu com a pregação do Senhor Jesus porque era rico e não queria renunciar à sua riqueza em prol dos pobres. É verdade que Jesus não queria que ele dividisse a sua riqueza com os pobres. Jesus queria arrancar do coração dele a avareza. Mas ele ficou triste e foi embora triste porque preferiu continuar sem Deus, mas com as riquezas. Então, meus amados irmãos, meus amigos, meus irmãos que nos assistem nesta hora, nós devemos fazer um pouquinho mais. Sabendo que o Senhor está pronto. Eu já vi alguém dizer que quando nós começamos para fazer algo para Deus, Ele começa também. Quando nós damos um passo, Ele dá 2. Porque Ele é a autoridade maior na pregação do Evangelho. Nós apenas verbalizamos, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o pecador. Então, é bom quando nós estamos pregando o Evangelho e pessoas estão assistindo. Isso é uma maravilha, isso nos deixa até vaidosos, alegres em saber que nós estamos fazendo algo que está sendo visto, que está sendo apreciado e que isso pode redundar em salvação de almas. Mas se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse mesmo Espírito vai convencer quem está lá dentro de casa, vai convencer quem está lá sentado no banco da praça, vai convencer quem está bêbado por ali, quem está até usando droga. É o Espírito que convence. Então, se nós nos dispusermos a fazer, certamente o Espírito de Deus estará disposto a entrar nessas vidas, a transformar essas vidas, porque Ele é o maior interessado para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Glória a Deus! A fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião sua volta. Aproveitemos, portanto, meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo anunciar o Evangelho a toda
raça humana. Então nós estamos aqui falando do avanço tecnológico da internet, que muitas vezes nós não damos o valor que ela, nesse caso, merece. Às vezes nós encaminhamos, compartilhamos tantas mensagens políticas, piadas, mas deixamos de compartilhar a mensagem da salvação. Às vezes nós assistimos pessoas que nós seguimos nas redes sociais, assistimos 10, 15, 20, 30 minutos, mas não temos a coragem de assistir uma boa mensagem do Evangelho por 3, 4 ou 5 minutos. Apenas dá uma passadinha ali, registra uma visualização e vai embora. Então, nesse caso, nós estamos negligenciando. Porque Deus abriu essa porta para que nós entremos por ela. Vamos avançar, vamos entrar. Vamos entrar. Essa é a grande oportunidade que o Senhor nos deu para alcançarmos os rincões, para alcançarmos os confins da terra. Eu posso falar aqui de Aracaju e pessoas me assistirem em todo o Brasil e até em grandes partes do mundo. Onde chega a internet, as pessoas podem me assistir. Então, eu quero agradecer a você e desejar um grande 2024 e pedir que você frequente uma igreja evangélica que realiza a escola bíblica dominical e assista às lições da escola bíblica. Nós temos pessoas que estão lá prontas para ensinar. Pastores, superintendentes, professores que estão lá dando o seu tempo, estão gastando o seu tempo, estão dando o que podem para que pessoas aprendam o Evangelho. E você pode fazer isso. Se preferir, vá aqui no Augusto Franco, na igreja do Augusto Franco, e você pode assistir a escola bíblica dominical conosco e Deus vai abençoar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.